Gostaria de falar com vocês nesse dia sobre histórias que nos levam para mais próximo de Deus. Situações corriqueiras que ocorrem na nossa vida ou até inesperadas que nos aproximam mais do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, nós temos uma história extraordinária onde o Senhor Jesus estava presente. E nós vamos ler e entender que, mesmo tendo o Senhor bem perto, ou estando bem próximo de Deus, nós podemos passar por situações difíceis. E vamos passar, porque a história é assim, a vida é dessa forma. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa história, para que aprendêssemos um pouco mais acerca de como enfrentar circunstâncias difíceis na vida e sair delas com mais fé, mais cheio da presença de Deus e mais confiante neste Deus tão poderoso. Então, capítulo 4 do Evangelho de Marcos, no verso 35 e seguintes, diz assim: Jesus acalma a tempestade. Este é o título deste texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus, já era tarde, cair da tarde, nascer da noite, Jesus fala com os discípulos, todos já estavam ali na embarcação: passemos para a outra margem. Ou seja, ele estava do lado de cá. E nessa travessia, eles estavam indo para a região de Gadara, onde havia um homem ali atormentado por espíritos. E nessa travessia, e é interessante que neste ponto, onde Jesus ele afirma que essa passagem, essa travessia aconteceria. Isso aqui é uma certeza, porque ele diz: passemos a outra margem. E durante esse texto, essa história, acontece naquele mar, no mar da Galileia, que é um grande lago, uma tempestade de vento. E este vento começa a soprar muito alto e as ondas, consequentemente, aumentam bastante e batia contra a embarcação. As ondas atormentavam a calmaria do mar. Jesus estava dormindo, Jesus estava cansado, vinha de uma longa caminhada, jornada de pregação, de milagres, e neste momento, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E diante desse cenário um aparente desastre, Jesus parece que estava ali, alheio ao que estava acontecendo. Os discípulos apavorados eram homens experientes com a embarcação e também com o mar. É bom lembrar que tinha entre os discípulos pescadores, homens que eram experimentados na arte de navegação, como Pedro, João, Tiago, os irmãos João e Tiago. Entretanto, eles estavam apavorados, preocupados, pensando que iriam morrer. Talvez, durante toda a vida que eles trabalharam, durante toda aquela história profissional como pescadores, eles não tinham enfrentado uma tempestade tão grande como essa. Não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia nos diz, que Jesus estava descansando e que Jesus havia falado um tempo antes que eles passariam até a outra margem. Quantas vezes Deus nos chama para fazer algo e mesmo tendo a certeza de que foi Deus quem chamou, capacitou e te enviou, passa por situações difíceis, na saúde física, na emocional ou mesmo na espiritual. São situações trágicas que aparecem, catástrofes na saúde, na vida financeira, um familiar que adoece, alguém que se acidenta. Quantas são as situações, as variáveis que estão fora do nosso controle? É isso, está fora do nosso controle. E é interessante que nesse texto, Jesus está presente.
Mas um ponto importante que eu gostaria de falar para vocês: a presença do Senhor não significa ausência de problemas, de situações difíceis. Não é porque o Senhor está presente que nós vamos ser livres de todas as dificuldades. O próprio Jesus disse no Evangelho de João que no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é uma verdade que nos anima, que nos dá encorajamento, que nos fortalece, que nos leva para cima, porque nós sabemos que ainda que passemos por situações de dificuldades na vida, Ele está conosco. Ele venceu antes de mim e de você. O Evangelho não significa ausência de lutas, de dificuldades, de batalhas. O Evangelho é novidade de vida, é ser transformado, ter a mente transformada, não se conformar com este sistema, este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que está registrado em Romanos capítulo 12. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram tementes, cheios da presença de Deus, homens e mulheres tementes, que buscavam a santidade, uma vida íntegra diante de Deus, mas que passaram por situações terríveis na vida. E não era diferente aqui nesse contexto. Os discípulos estavam apavorados e não era por menos. Imagine você numa situação, numa embarcação no mar, não sei se você já esteve nesse cenário, mas de repente num avião, e o avião passa por uma grande turbulência, ou de repente no ônibus, onde o motorista precisa fazer uma frenagem brusca, ou até mesmo no seu automóvel, onde você precisa frear de forma inesperada, de uma vez, rápido, para que não ocorra uma tragédia. São situações que aparecem em nossa vida, são situações que trazem em si medo, tentam nos afligir, trazer pânico, tribulação em nossa alma. Mas é interessante que Jesus estava presente, e Jesus, nessa condição humana, ele também se cansava, e ele estava a descansar, mas ele é acordado. E é interessante que os discípulos já haviam dito que: mestre, não te importa que pereçamos? Ali já havia uma palavra de julgamento. Os discípulos pensaram, passou por um momento na mente deles que Jesus não se preocupava, porque ele estava dormindo. Eles esqueceram que Jesus estava tão cansado. Eles logo julgaram: mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, como se Jesus não se importasse. Era como se o Senhor estivesse alheio à situação. Quantas vezes a gente faz isso com as pessoas também? Vem um julgamento, a gente acha que por passarmos por situações onde precisamos de uma ajuda, e tem alguém que nos conhece, sabe que estamos passando por isso, só por ele, essa pessoa de repente, por alguma situação não nos ajuda diretamente, a gente já tende a julgá-la, dizer ou achar que ela não está se importando. Quem disse isso? Isso é muito mais da mente humana, do coração corrupto, do que um fato verídico. E Jesus, uma vez que é acordado, ele diz assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Olha, neste instante, quando Jesus se levanta, quando Jesus ele se posiciona, ele dá uma ordem e tudo muda, a calmaria chega. Aquele momento de turbulência, aquele momento de dificuldade, de medo, de pânico, de pavor, parece que nem existiu, porque chegou, o mestre está atuante. E os discípulos ali ficaram tão extasiados, ao mesmo tempo apavorados, porque eles disseram assim: Jesus emenda: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem é este? Este é Jesus Cristo de Nazaré, é a nossa torre forte, é o nosso baluarte da vitória, é a nossa ajuda, o nosso socorro bem presente, é o sol da nossa justiça, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o nosso sustento, a nossa provisão, Ele é aquele que nos ajuda em momentos difíceis, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o teu e o meu Salvador, Ele é o ressurreto, Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que veio, aquele que há de vir novamente a resgatar a sua igreja. E nós podemos falar tudo e muito mais acerca do Senhor, quão grande Ele é maravilhoso, e aqui mostra como é bom estar próximo de Jesus, vale a pena estar próximo de Jesus. Mas lembre-se, estar próximo de Jesus não significa ausência de problemas. O Evangelho é cruz, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga Jesus. O Evangelho fala de novo nascimento, nova criatura, fala de tantos assuntos que às vezes negligenciamos por tanta palavra de prosperidade, de triunfalismo. O Evangelho exige de nós perseverança, exige de nós resiliência, exige de nós posicionamento e novo nascimento. É necessário nascer de novo. Eu gostaria de encerrar esta palavra convidando a você a meditar nessa palavra, a meditar neste Evangelho, a ler as Sagradas Escrituras, a orar ao Senhor, a pedir a Ele direção. Se você de repente ainda não faz parte da fé, venha fazer parte, o Senhor está te chamando, vale a pena. Se você está passando por algum problema, é o Senhor quem vai cessar na tua vida toda a turbulência, todo o vento, toda a tempestade. Que Deus possa te conceder um dia repleto de bênçãos, de graça, de alegria. Confie nele, Ele está perto de você, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele quer ouvir o teu gemido, Ele quer atender a sua oração. Persevere, a vitória está chegando, e de repente, o mover de Deus vai acontecer na sua vida, porque você permaneceu fiel, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à escassez. O Senhor se fez presente na sua vida, e se fará nessa vitória que há de chegar em breve. Persevere, confie, Ele está ouvindo a tua oração. Aqui ele estava dormindo, porque Jesus estava na condição de homem, ele destituiu-se de toda a honra, de toda a glória, da sua condição divina. Ele estava na condição de homem, ainda que fosse 100% Deus, ele era 100% homem, e ele estava aqui descansando. Mas quando ele acordou, tudo mudou. É assim na nossa vida. Creia e não desanime, não dê crédito há palavras que vão dizer que você vai só triunfar, tudo que você fizer vai ser vitorioso. Cuidado com esse tipo de palavra. Creia no Evangelho, creia em Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai fazer os teus caminhos prosperar. E se você gostou dessa palavra, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, para quando eu postar um novo vídeo, vai chegar aí no seu aparelho. E compartilhe essa palavra, faça comentários, e nos veremos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Deus te abençoe.